E aí, galerinha, tranquilo? Uma coisa que não ficou muito clara, pelo menos eu acho que eu não deixei tão claro assim, ou cheguei até mesmo a não falar, talvez vocês saibam, talvez não, é falar um pouco sobre a diferença entre aprendizado supervisionado e não supervisionado. E isso é muito importante para nós sabermos quais são os problemas que nós vamos resolver usando as redes neurais. Porque não adianta porcaria alguma saber esse bendito aqui se você não sabe qual problema você pode resolver com ele e qual problema você vai iniciar a pensar, ok? Antes de poder ter algum outro algoritmo que possa te ajudar. Então vamos lá. Então vamos imaginar que nós vamos fazer um algoritmo, ok? Vamos usar aqui essas doideiras aqui para identificar fotos do Faustão, ok? Então 1 vai ser o Faustão, 0 é qualquer outro ser que não é o Faustão. Qualquer outro ser, pessoa, casa e blé, tudo isso. Veja que isso aqui pode ser muito bem usada a função sigmoide, né? Então é ou não é o Faustão, ou algo parecido, ou seja lá o que for. E como que nós treinamos o nosso algoritmo? Nós passamos várias fotos, ok? Dizendo se é o Faustão ou não, porque se o computador nunca viu o Faustão, então se você também, que é a pessoa, nunca viu o Faustão, dá um Google, saiba quem é o Faustão. E se porventura você não sabe, é o mesmo problema que acontece com o computador. Se eu não treinar o computador para saber qual foto é a do Faustão ou não, ele não vai saber classificar. Ok? Então essa é a diferença, por exemplo, de um aprendizado supervisionado. A diferença não é a diferença entre o supervisionado e não supervisionado. Quando nós estamos tratando sobre problemas supervisionados, nós treinamos o nosso algoritmo para que com as respostas certas. Então, ó, ele vai passar, ele vai ler toda a imagem, vai saber que essa imagem aqui é do Faustão. Vai ler toda a imagem, vai saber que não é o Faustão. Vai ler toda a imagem, vai ler o Faustão, vai ler toda a imagem, vai saber que é o Faustão, e assim por diante. Ele vai criar um padrão de Faustões, seja lá do rosto, do corpo e afins. E vai saber classificar qual é o Faustão e qual não é. Que nós temos um problema supervisionado. Já um problema não supervisionado é se eu passasse N pessoas e o algoritmo tivesse que distinguir quais são determinadas pessoas. O que é muito difícil, porque, por exemplo, imagina você passar uma foto de uma multidão. Como é que o algoritmo vai saber o que ali no meio é uma pessoa, o que ali no meio é um poste, e assim sucessivamente, sem ter uma base por trás disso? Então, o que seria, por exemplo, um algoritmo não supervisionado? Eu tenho, sei lá, vários dados, então eu tenho, sei lá, o tamanho e o diâmetro, eu tenho, sei lá, o peso e o tamanho de células cancerígenas, por exemplo. Então veja que aqui nós temos 3 grupos bem formados. Eu não sei exatamente quais são as células, mas eu sei que elas se agrupam aqui. Então poderia fazer tanto aqui, né? Então eu teria um grupo aqui, um outro aqui, um outro aqui. Ou dependendo, eu poderia fazer, sei lá, um grupo aqui, outro aqui, um sozinho aqui, outro aqui mais próximo, esses dois aqui e assim por diante. Veja que eu não tenho exatamente quais são as características, qual é o definidor dele, né? Eu só tenho as características deste bendito. Então aqui nós temos um aprendizado não supervisionado. Eu não tenho muita ideia do que é aquilo, mas eu gostaria de agrupar para poder analisar de forma diferente. Ao contrário daqui, que todos os exemplos que eu dei, então nós estamos falando, por exemplo, sobre análise de sentimento, estamos tratando sobre análise de áudio, sei lá, pode fazer até mesmo um algoritmo que crie para poder passar desse joguinho, aqui na parte da regressão, reconhecimento de imagem, etc. Nós usamos aqui a parte do Machine Learning, e pelo que também eu estava lendo, o Machine Learning ele é muito bom para resolver problemas supervisionados. Então, é muito difícil você passar para um computador uma imagem de 200 pessoas e ele identificar qual pessoa é qual. O Facebook tem muitas fotos da pessoa,
das pessoas que estão usando, por isso que ele consegue reconhecer de forma muito mais prática. Mas você criar um algoritmo que simplesmente bata, verifique aquela imagem e saiba quais são determinadas pessoas, é muito difícil. Foi mal, desculpa, bocejei aqui, já é tarde. Beleza? Então aqui os problemas que eu também vou passar são problemas supervisionados. São de aprendizado supervisionado. Ok? Mas pode ser que eu tenha um algoritmo que eu faça uma pequena classificação e depois disso eu veja alguns outros dados. Pode, que seria um misto. Né? Ele é híbrido de um aprendizado não supervisionado com um supervisionado. Mas aí é outra situação. Pelo menos por enquanto aqui eu vou passar somente exemplos de problemas supervisionados. Beleza, galerinha? Amanhã, mais tarde, eu continuo esses vídeos aí, porque já tô falando pastoso. Beijos e até mais.